Hello everyone, how are you? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Estamos aqui de novo para mais uma aula de inglês. Eu sou o professor Ravi e essa é a nossa aula da semana 3 do volume 3 do segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os comparatives e superlatives, certo? Que são as formas que nós temos em inglês de comparar alguma coisa, seja para falar que algo é melhor, pior ou que é a melhor coisa que tem, certo? Eu vou esclarecer isso aí um pouquinho melhor durante a aula e aí vocês não vão ter dúvida, eu espero, certo? Mas, como sempre, deixar um tempinho aí para tocar a nossa vinheta, para vocês deixarem um like no nosso vídeo, se inscreverem no nosso canal e eu volto já já com a nossa aula. See you! E aí, estamos aqui de volta e vamos lá para a nossa aula. Bom, as habilidades a serem trabalhadas na aula de hoje vão ser estabelecer relações entre termos, expressões e ideias que tenham o mesmo referente de modo a construir os elos coesivos gramaticais. Traduzindo, a gente vai falar que um negócio é maior, menor, mais rápido que o outro. Beleza? Então, olha só. O tema é comparatives e superlatives, igual eu falei com vocês. E nós vamos precisar saber os conceitos necessários para criar frases desse jeito. Show? Então vamos lá. No primeiro exercício, está escrito assim, ó. Read these excerpts from the text. Why should people put up with life in the city? And answer the questions. Então, está pedindo para nós lermos essas frasezinhas ali do texto que nós vimos na outra aula e responder as perguntas. E tá ali, ó. Many people want to move to the city because they think that life in the city is more exciting and better than rural areas, especially younger people who like new, modern things. E lá de baixo, however, it's now possible to enjoy a higher quality of life in the countryside. Essas coisas a gente já leu, né, mas eu vou traduzir de novo. Que é, muitas pessoas querem se mudar para a cidade porque eles acham que a vida na cidade é mais animada e melhor do que nas zonas rurais. Especialmente pessoas mais jovens, que gostam de coisas novas e modernas. Contudo, agora é possível aproveitar-se, né, se aproveitar de uma qualidade de vida melhor, maior, nas zonas rurais. E aí ali nas questões, né, na A, B e C, ele está perguntando assim: Does the author mean that life in the city is the same as life in rural areas? E aí está perguntando, o autor quer dizer que a vida na cidade é a mesma que a vida nas zonas rurais? E no, he says that life in the countryside is better, but didn't have the same opportunities. Então, ele não fala que é melhor, mas ele diz que a vida no campo é melhor, mas que não tinham as mesmas oportunidades. Ok? Para bem, então. Is the quality of life in the countryside the same as before? A qualidade de vida no campo é a mesma que antes? No. It's better now. Once you can have the advantages of the city in the countryside. Não, é melhor agora, uma vez que você pode ter as vantagens da cidade no campo. Certo? Né? Tava perguntando ali se era a mesma coisa. E na C. Which structures are used to state that they are different? Quais estruturas são usadas para falar que elas são diferentes? E aí nós vamos ver ali o comparativo sendo usado para falar isso. No caso, sempre falando ali que é melhor do que é mais animada, que a qualidade de vida é maior, certo? Então ficou assim minha resposta, ó. The city is more exciting, with more opportunities and better than life in rural areas. The countryside has a higher quality of life. Então a cidade é mais animada, com mais oportunidades e melhor do que a vida nas zonas rurais. Em alguns pontos, né? Não sou eu que estou dizendo isso. Tá ali no texto, ok?
O campo tem uma qualidade de vida maior, certo? Que ali tá perguntando quais frases mostram que eles são diferentes. Então, na cidade, você tem uma vida mais animada, com mais oportunidades, uma vida melhor do que na zona rural. Enquanto no campo você tem uma qualidade de vida maior. Então, pessoal, vamos aí para a nossa questão de número 2. Essa questão eu achei bem interessante, porque ela meio que explica como que funciona os comparatives, o que eu tenho que fazer para criar uma frase com um comparative. Então, olha só. Replace the numbers with appropriate words from the first box to complete the rules about how to make comparatives. Então, ele está pedindo aqui para nós usarmos as palavrinhas ali da caixa azul para completar de baixo para fazer sentido. E aí fica assim, certo? Eu vou ler já traduzido, porque como é regra, não vai fazer muito sentido eu ler para vocês em inglês. Então, ó, com a primeira partezinha ali, desse lado de cá, tá falando com adjetivos de uma sílaba, nós vamos adicionar ER. Em adjetivos que ainda tem uma sílaba só e terminam em Y, nós vamos tirar o Y e colocar IER. Como assim? É o que a gente chama de adjetivo pequeno, ou seja, ele só tem uma vogal, né? A, E, I, O, ele só tem uma no meio dele. E aí a gente chama de adjetivo de uma sílaba ou adjetivo pequeno. Quando a gente quiser falar que esse adjetivo é mais do que alguma coisa, né? Intensificar, por exemplo, maior, mais rápido, mais alto, eu vou colocar ER no final. Então, fast, por exemplo, vai ficar faster, que é mais rápido. Tall vai ficar taller, que é mais alto, e por aí vai. Já em adjetivos grandes, ou seja, aqueles que têm mais de uma sílaba, nós não podemos colocar esse ER no final. Então, nós vamos colocar more ou less antes deles. Por exemplo, expensive, que é caro, e complicated, que é complicado. Então, para eu falar que é mais caro ou menos complicado, eu vou ter que colocar more expensive e less complicated, certo? O more ou less vai vir antes do que você está falando, do adjetivo que você está usando. Por último ali, está falando que nós vamos usar o than quando nós estivermos comparando duas pessoas ou dois grupos de pessoas, porque o than significa do que. Então, tipo assim, você falar ele é mais alto e não colocar o do que, fica estranho, certo? Então, sempre que nós vamos comparar duas coisas, nós vamos colocar o than entre elas para falar que um é mais do que o outro, ok? Vamos para frente então. Na 3, tá assim. Read another excerpt from the text. Why should people put up with life in the city and answer the questions? Often, people like to be fashionable and feel they can find the latest styles only in the city. Então, né, tá pedindo para nós lermos o pedacinho ali embaixo e responder. Normalmente, as pessoas gostam de estar na moda e sentir que mas algumas pessoas acham que só conseguem encontrar os últimos estilos, né, na cidade. E aí tá perguntando, does the author compare one style to another? O autor compara um estilo ao outro? E, tecnicamente, não. O autor só diz que as pessoas já acham que elas só conseguem encontrar os últimos estilos na cidade. Ele não comparou nada ali. E na segunda, to what does she compare styles? She compares the styles from the city and from the countryside. Que ela está perguntando. Ela compara os estilos a quê? Ela compara os estilos da cidade e do campo. Né? Porque está falando ali que só a cidade que tem os últimos. Né? Podia até, pessoal, falar ali que sim, ela compara sim. Porque ela está falando que as pessoas acham que elas só conseguem encontrar os últimos estilos, né? A última peça de moda na cidade. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que ela tá só falando o que as pessoas acham, ela meio que acaba dizendo ali que só na cidade que tem, né? Mas se você for interpretar e entender realmente o que ela disse, ela não está comparando, não. Ela só está citando um fato. Vamos para a próxima. Na 4 tá assim. Write down the correct combination of numbers, letters to complete the rules about how to make superlatives. Já o superlativo, pessoal, essa aqui é a mesma coisa da questão número 2. Só que ao invés de comparativo, nós estamos falando de superlativo.
O comparativo é quando eu pego duas coisas e falo, essa é superior a essa ou essa é inferior a essa, né? Eu estou comparando os dois. Ah, qual que é mais alto? Qual que é mais forte? Qual que é mais rápido? Agora, o superlativo é quando eu pego uma característica de algo e coloco ela no maior nível que tem daquele grupo. Por exemplo, ele é o mais esperto da sala. Ele é o mais forte da escola. Ele é o mais inteligente da turma. E por aí vai, certo? Eu não estou comparando ele com outro indivíduo, mas assim acima de todos. Ou abaixo de todos também. Também posso fazer um superlativo de inferioridade. E aí, ele está pedindo aqui para nós fazermos a mesma coisa que nós fizemos na questão 2, que é completar para entendermos como que funciona o superlativo. Então, fica assim, ó. Quando eu tiver um adjetivo de uma sílaba só, ou seja, os pequenos, igual eu falei com vocês, fast, tall, strong, porque ele só tem uma vogal, nós vamos adicionar EST no final. E se por acaso esse adjetivo terminar com Y, nós vamos tirar o Y e colocar IEST. Como, por exemplo, em funny, funny que é divertido, the funniest, vai ser o mais divertido. O superlativo sempre começa com the, que é aquele THE, porque a gente está falando que ele é o alguma coisa, certo? O mais rápido, a mais inteligente, ok? E por último, com adjetivos maiores, nós vamos usar the most ou the least, do mesmo jeito que o more e o less funcionam para o comparativo. Antes do adjetivo grande, por exemplo, expensive e complicated, que foram os mesmos que eu falei lá antes, nós vamos falar the most expensive, que vai ser o mais caro. Pode ser the most expensive cell phone in the store, que é o celular mais caro na loja. Então, pessoal, eu vou dar continuidade aí. Então, ó. Na número 5, é um pouquinho maior, e ela está pedindo para nós completarmos com a forma superlativa dos adjetivos abaixo. E aí, tem uma caixinha ali embaixo com os adjetivos que nós vamos usar. E aí você vai ter que ver o que encaixa melhor em cada uma das frases. Eu vou estar mostrando aqui como é que ficou as respostas e tá lendo para vocês em inglês e em português para vocês verem o que está falando, ok? Então, ó, vamos lá. Ficaram assim as respostas. Então, pessoal, as frases ficaram assim, ó. A letra A tá: The most spoken language in the world is Chinese Mandarin, with over 1 billion speakers. Que é a língua mais falada do mundo é o chinês mandarim, com mais de 1 bilhão de falantes. Na B, the continent with the highest number of countries is Africa, with 54 countries. Que fala assim: o continente com o maior número de países é a África, que tem 54 países. Na C, Mongolia and Namibia are the two countries with the lowest density. There are only 2 people per square kilometer. Então, a Mongólia e a Namíbia são os dois países com a menor densidade, há apenas 2 pessoas por quilômetro quadrado. Na D, the largest country in the world is Russia, with 17,098,246 square kilometers, que é o maior país do mundo é a Rússia, com 17.098.246 quilômetros quadrados. Na E, the Arctic Ocean is the smallest one in the world, with 15.558,000 square kilometers, que é o Oceano Ártico é o menor no mundo, com 15.558.000 quilômetros quadrados. A F, the deepest ocean in the world is the Pacific Ocean, que é o oceano mais profundo, é o Oceano Pacífico. Na G, San Marino is the oldest country in the world, que é o San Marino é o país mais antigo do mundo. Na H, Mount Everest is the tallest mountain, with 8,848 meters, que é o Monte Everest é a montanha mais alta, com 8.848 metros. Por último, South America is the 5th most populous continent after Asia, Africa, Europe and North America, que é a América do Sul é o 5º continente mais populoso, depois da Ásia, África, Europa e América do Norte. E aí, conseguimos terminar aí essa parte do exercício, que também é a última. Certo, pessoal?
Eu tive uma luta pra fazer essa última, porque toda hora tinha um barulho. Eu espero que não tenha saído tudo aí. Mas se saiu, tá saindo mais agora. É isso, acontece. Um abraço pra vocês, muito obrigado. Até a próxima. See you. Bye, bye.